Imagine chegar ao seu trabalho todos os dias, se dedicando em silêncio e, em troca, receber apenas olhares de desprezo e palavras frias. O que você faria se fosse tratado como invisível, como se seu esforço não tivesse valor algum? Agora, e se eu te dissesse que essa simples faxineira é, na verdade, a verdadeira dona da empresa? Hoje você vai acompanhar uma reviravolta que ninguém viu chegar. O elevador descia lentamente enquanto Dona Helena ajeitava a gola do casaco surrado. Suas mãos, levemente trêmulas pela idade, acariciavam o tecido como se tentassem trazer um toque de dignidade ao uniforme simples que vestia. Era uma manhã nublada em Curitiba e o frio daquela época do ano tornava as paredes espelhadas da empresa quase acolhedoras, ainda que frias e impessoais. Ao seu redor, os reflexos de funcionários jovens, apressados e vestidos com ternos e saltos altos, lhe lançavam olhares curiosos e, por vezes, impacientes. Ela era a nova faxineira. Assim que as portas do elevador se abriram no 15º andar, um gerente de meia-idade se aproximou com pressa. Ele observou Dona Helena de cima a baixo, como se a estivesse medindo. Sua voz soou fria, quase impessoal. "A senhora é a nova faxineira?" perguntou, sem nem mesmo se apresentar. "Oh, sim, senhor. Me chamo Helena", respondeu ela, com um sorriso discreto tentando esconder o nervosismo. "Ótimo. O banheiro do andar precisa de uma boa limpeza. E preste atenção. Temos muitos funcionários e pouquíssimo tempo para perda. Queremos eficiência, entendeu?" disse ele, antes de virar as costas rapidamente e sair. Dona Helena apenas assentiu com a cabeça. Sabia que esse era o começo de uma jornada longa e talvez dolorosa, mas ela estava ali com um propósito. Precisava entender o ambiente de trabalho da empresa que ela mesma criara com tanto carinho e verificar se seus valores ainda estavam presentes na cultura da organização, agora sob o comando do jovem CEO, Augusto Ventura. Sabia também que não seria fácil. Com o passar dos anos, a empresa havia crescido, se modernizado e se tornado um espaço dominado por uma juventude que valorizava o sucesso rápido e as aparências. Enquanto seguia até a área de limpeza, sentiu olhares lançados às suas costas, comentários sussurrados, risinhos abafados. Ela havia se tornado invisível em sua própria empresa e, paradoxalmente, era exatamente isso que desejava naquele momento. Pegou o balde e o pano, equipamentos que há muito tempo não usava, e se aproximou da sala principal. Foi então que viu Augusto Ventura pela primeira vez. Ele estava do outro lado do corredor, conversando com 2 diretores, vestido em um terno italiano impecável, com o cabelo perfeitamente penteado. Augusto tinha o olhar de quem estava no controle, mas havia algo em seu olhar que a intrigava, uma certa frieza, uma distância, como se ele não enxergasse ninguém que não estivesse à sua altura. Naquele instante, enquanto ela passava por ele com o balde nas mãos, Augusto a ignorou por completo. Não a olhou nem por um segundo, como se a presença dela fosse insignificante. Aquilo a feriu, mas também a fortaleceu. Ela sabia que aquela primeira impressão seria apenas o início de uma série de testes. Diálogo. No final do dia, Dona Helena estava exausta, sentindo cada músculo dolorido enquanto limpava a última sala. Uma jovem assistente entrou apressada, quase trombando com ela. "Desculpe, senhora, nem te vi aí", disse a assistente com um sorriso rápido. "Não se preocupe, menina", respondeu Dona Helena com gentileza, enquanto continuava a limpeza. "Esse trabalho é assim mesmo, não é?" "Pois é." "Ah, e cuidado com o Sr. Augusto", a assistente murmurou, como se tivesse medo de que alguém ouvisse. "Ele é bem exigente, sabe?" Dona Helena esboçou um sorriso de compreensão. Entendo. Obrigada pelo aviso, querida."
A jovem acenou com a cabeça e saiu apressada, deixando Dona Helena sozinha na sala. Ela respirou fundo, sentindo o peso daquele primeiro dia. Cada canto que limpava, cada conversa sussurrada que ouvia, revelava mais sobre a empresa que um dia fora seu orgulho. Sabia que precisaria de paciência e coragem para suportar o que viria a seguir. Ali, entre o pano e o balde, com as mãos enrugadas pela água e pelo trabalho, Dona Helena se preparava para a longa jornada que estava apenas começando. O relógio marcava 6 da manhã quando Dona Helena chegava ao prédio da empresa, sempre a primeira a cruzar as portas de vidro da recepção. O ar frio de Curitiba ainda era cortante naquela hora, e ela encolhia os ombros sob o casaco enquanto subia as escadas até o 15º andar. A cada degrau, seu corpo idoso sentia a fadiga que se acumulava com os dias, mas seu espírito permanecia forte. Ela estava determinada a conhecer a realidade daqueles que carregavam a empresa nos ombros, invisíveis, sob os olhos dos gestores. Os dias foram se passando e com eles vieram as primeiras humilhações. Dona Helena sentia os olhares desdenhosos de alguns funcionários enquanto trabalhava. Um grupo de jovens, vestidos com roupas formais e carregando laptops, faziam piadas sobre a sua lentidão ao limpar o chão do corredor. "Essa faxina nunca acaba", murmurou um deles, com um sorriso irônico. Dona Helena continuou seu trabalho em silêncio, sem responder. No entanto, cada comentário era como uma farpa que se cravava em sua alma. Ela anotava mentalmente cada comportamento, cada expressão de desrespeito, acumulando a dor e transformando-a em força. Numa tarde movimentada, Dona Helena estava limpando o corredor próximo à sala de reuniões, quando Augusto saiu apressado, seguido por 2 diretores. Ele falava em tom alto, agitado, enquanto gesticulava com um tablet nas mãos. Assim que a viu, Augusto fez uma pausa breve, os olhos passando rapidamente por ela, com uma expressão de impaciência. "A senhora poderia terminar isso em outro horário? Estamos tentando fazer coisas importantes aqui", ele disse, em um tom impessoal, sem sequer esperar uma resposta, antes de seguir com sua comitiva. Dona Helena baixou os olhos, fingindo submissão, mas por dentro sentia-se ferida. Ela era tratada como um obstáculo, alguém que deveria ser invisível. Augusto sequer olhava em seu rosto. Para ele, ela não passava de uma faxineira. Numa noite, já tarde, Dona Helena foi designada para limpar os andares mais altos, aqueles onde ficavam os escritórios da alta diretoria. Estava sozinha, tentando terminar o trabalho, quando ouviu passos no corredor. Ao levantar o olhar, viu Augusto e alguns diretores rindo de uma conversa animada. Eles pareciam relaxados, e um deles, notando a presença dela, fez um comentário baixo. "Ainda tem gente trabalhando?" Não achava que pessoas da idade dela aguentavam essa rotina. Ele disse, rindo. Augusto, notando a oportunidade para uma piada, respondeu com um sorriso desdenhoso. "Deve ser uma relíquia." Quem sabe ela não entende o que realmente importa no mundo dos negócios. O comentário arrancou risadas abafadas do grupo, e eles passaram sem nem se preocupar se ela ouvira ou não. O orgulho ferido de Dona Helena a levou a desviar o olhar, focando-se no pano que esfregava o chão, como se pudesse transformar a raiva em vigor para concluir sua missão. Cada detalhe daquelas conversas, cada risada irônica, apenas confirmava o que ela já temia: o ambiente da empresa se transformara em algo tóxico, com desprezo por aqueles que não ocupavam os altos cargos. Naquela noite, enquanto retornava para casa, sentia o coração pesado. Tantos anos dedicados àquela empresa, construindo um ambiente de respeito e inclusão, para agora ver tudo sendo destruído por uma geração que não enxergava além do próprio ego. Mas com cada humilhação que sofria, reforçava a sua determinação. Ela sabia que ainda havia muito para observar e aprender antes de agir.
Era uma manhã fria e chuvosa quando Dona Helena chegou à empresa. Com os anos, seu corpo sentia o peso do trabalho, e naquela manhã em particular, parecia que tudo estava mais difícil. Seu uniforme, molhado pela chuva que enfrentara ao vir, estava colado à pele. Mesmo assim, manteve o semblante sereno. Sabia que o que importava era sua missão ali. Entrou, cumprimentando os poucos funcionários da recepção que apenas balançavam a cabeça em resposta, sem sequer olhá-la nos olhos. Durante o turno, enquanto Dona Helena organizava a sala de reuniões para o importante encontro, acabou derrubando uma pilha de documentos sobre a mesa de Augusto. Papéis e contratos se espalharam pelo chão. Imediatamente, ajoelhou-se para pegar um por um, mas antes que pudesse recolher todos, Augusto entrou na sala. Ele parou na porta e encarou a cena por um instante, seus olhos se estreitando com uma expressão de desprezo. Mas o que está acontecendo aqui? Sua voz saiu dura, quase um grito. Dona Helena, ainda ajoelhada no chão, tentou responder calmamente. Eu peço desculpas, Sr. Augusto. Foi um acidente. Vou recolher tudo em um instante. Augusto avançou até ela, interrompendo-a. Acidente? Isso aqui é uma empresa de tecnologia, não um circo. Ele disse com frieza, e sua voz ecoava pela sala, atraindo a atenção dos funcionários que passavam pelo corredor. Pessoas como a senhora não têm lugar aqui, entende? E, sinceramente, não sei por que contratamos alguém tão... Ele hesitou, tentando escolher as palavras. Tão ultrapassada para esse tipo de trabalho. Dona Helena parou de recolher os papéis e ergueu o rosto, mantendo o olhar fixo nos olhos de Augusto. Havia algo profundo naquele olhar, algo que Augusto não conseguia decifrar. Ela segurou o silêncio, sua expressão era de uma calma quase perturbadora, como se estivesse observando o próprio neto fazer uma travessura, e não o jovem CEO que a humilhava ali, diante de todos. Com um último suspiro, Dona Helena pegou o último papel do chão, colocou-o sobre a mesa e, sem desviar o olhar, respondeu com uma voz firme, ainda que suave. Se é isso que deseja, Sr. Augusto, então eu me retiro. Augusto deu um meio sorriso, com uma expressão que misturava alívio e desprezo. Ótimo, vou pedir para que a recepção encerre seu contrato. Pessoas como a senhora realmente não entendem o que é excelência no trabalho. Dona Helena recolheu suas coisas, sob os olhares de curiosidade dos demais funcionários que fingiam continuar suas tarefas enquanto observavam a cena. Quando passou pela porta, parou por um instante, olhando para Augusto uma última vez. Seu olhar era de alguém que conhecia a verdade, algo que Augusto nem imaginava. Havia uma profundidade, um julgamento silencioso em seus olhos, que o fez hesitar por um breve segundo. Ele logo descartou aquilo como um orgulho ferido de uma velha e virou as costas para continuar seu trabalho. Mas mal sabia Augusto que aquele era apenas o início de uma grande revelação. Na manhã seguinte, o ambiente na empresa estava diferente. Havia uma agitação incomum e os funcionários sussurravam pelos corredores, olhando para seus celulares e tentando adivinhar o motivo do comunicado urgente que todos haviam recebido no início do dia. O aviso dizia que uma reunião extraordinária seria realizada no auditório principal, e a presença de todos, sem exceção, era obrigatória. Augusto chegou ao auditório com seu habitual ar de autoconfiança. Vestia um terno preto impecável e carregava um olhar altivo, convicto de que aquele encontro era para tratar de alguma nova estratégia ou, talvez, até mesmo uma oportunidade para exibir seu mais recente feito em liderança. Ele entrou na sala, onde estavam presentes diretores, gerentes, assistentes e até os funcionários da limpeza. Todos o observavam, mas ele parecia não se importar, dirigindo-se ao centro do auditório com um olhar fixo no palco. Ao fundo da sala, Augusto viu alguns dos membros do conselho
que raramente compareciam pessoalmente às reuniões, sentados na primeira fileira, a presença deles causou-lhe um leve incômodo, mas ele continuou avançando, confiante de que seria uma reunião de rotina. Foi então que, no centro do palco, sentada em uma cadeira de couro elegante e com um blazer sofisticado, ele a viu. Dona Helena. O impacto daquela visão foi imediato. O sangue de Augusto pareceu gelar por um instante e ele parou no meio do auditório, atônito, tentando processar o que via. Dona Helena, a mulher que ele demitira com desdém no dia anterior, estava ali, em uma postura imponente, observando-o com um olhar de serenidade e firmeza. O burburinho na sala aumentou, e alguns funcionários sussurravam, confusos, enquanto outros tentavam reprimir sorrisos de surpresa e satisfação. Augusto, sem reação, apenas observava enquanto Dona Helena se levantava lentamente, caminhando até o microfone. Quando começou a falar, sua voz soou firme, clara e imponente, preenchendo todo o espaço do auditório. Bom dia a todos. Talvez muitos aqui me conheçam como a faxineira que trabalhava pelos corredores e salas dessa empresa. Mas, na verdade, meu nome é Helena Nogueira, fundadora e acionista majoritária desta organização. O choque nos olhos de Augusto foi evidente. Ele abriu a boca, mas não encontrou palavras. Seu olhar ia da expressão serena de Dona Helena para os rostos dos outros diretores, buscando alguma explicação. Mas tudo o que encontrou foram expressões de aprovação e respeito voltadas para ela. Dona Helena continuou. Nos últimos anos, ouvi falar de mudanças na cultura e nos valores desta empresa e, por mais doloroso que fosse, decidi vir aqui e ver com meus próprios olhos se os rumores de desrespeito e abuso eram verdadeiros. Vesti um uniforme e, ao longo dessas semanas, observei, senti e experimentei o que os funcionários mais humildes desta organização passam diariamente. Ela lançou um olhar direto a Augusto, sua voz ganhando um tom ainda mais firme. Augusto Ventura, você foi a personificação de tudo o que uma liderança não deve ser. Tratou-me com desprezo, humilhou-me e demitiu-me por não estar à altura de seus padrões. E com isso, mostrou o quanto se distanciou dos valores que construíram esta empresa. Augusto, agora pálido, tentou interromper. Eu não sabia. Como poderia imaginar que... Mas Dona Helena levantou a mão, pedindo silêncio, e ele parou imediatamente, engolindo as palavras. O respeito e a dignidade não deveriam depender de quem está em cargos altos ou baixos. Esta empresa foi construída sobre a crença de que cada pessoa tem seu valor, independentemente de sua posição, idade ou cor de pele. E é minha responsabilidade garantir que esses valores não se percam, continuou ela, com os olhos fixos em Augusto. Por isso, a partir de hoje, você será afastado de seu cargo como CEO. Um murmúrio de surpresa e aprovação percorreu o auditório. Alguns funcionários se entreolharam, contendo sorrisos discretos, enquanto outros mantinham o olhar sério, aliviados pela justiça sendo feita. No entanto, acrescentou Dona Helena, com uma pausa que capturou a atenção de todos, acredito na possibilidade de redenção. Augusto, você terá a chance de retornar a esta empresa, mas em um cargo que lhe permita compreender o valor de cada funcionário, do mais humilde ao mais graduado. Só assim você poderá um dia reconquistar a confiança de todos. A cabeça de Augusto estava abaixada, os olhos fixos no chão. Seu rosto queimava de vergonha, e as palavras de Dona Helena reverberavam em sua mente. Ele acenou em silêncio, entendendo que aquela era uma oportunidade de recomeço, ainda que amarga. Com um último olhar sereno para os funcionários reunidos, Dona Helena encerrou a reunião. Hoje, reafirmo nosso compromisso com o respeito
e a dignidade de cada pessoa que entra por essas portas, e prometo que continuaremos construindo uma empresa em que todos possam se sentir valorizados e respeitados. Aplausos preencheram o auditório, enquanto os funcionários demonstravam seu apoio e admiração. Dona Helena deixou o palco, sua missão cumprida. Quanto a Augusto, ele sabia que aquele dia marcava o início de uma jornada de aprendizado e redenção. Enquanto as luzes do auditório se apagam e a tela escurece, fica uma mensagem poderosa sobre respeito, humildade e a verdadeira essência da liderança. A história de Dona Helena nos lembra que o valor de uma pessoa vai muito além de sua posição ou status. Às vezes, é necessário ver o mundo através dos olhos daqueles que servem para entender o que é ser verdadeiramente humano. E você já presenciou ou viveu uma situação parecida? Conta pra gente nos comentários como foi essa experiência. Queremos saber o que você pensa sobre o que aconteceu com Augusto e Dona Helena. Dias, vamos refletir juntos sobre o que realmente importa na vida e no trabalho. E não vá embora ainda. Já tem uma nova história esperando por você na tela. Clica e continua com a gente para mais uma lição inspiradora. Deus abençoe a sua jornada e até a próxima.